Esses dias eu tive que contar pro Uber que o contrato não fica arquivado no cartório. Então, o assaltante levou o contrato de compra e venda, não tem como ele pedir pro cartório dar uma cópia pra ele. Eu tava no Uber e aí ele perguntou se eu era advogada, eu disse que sim, e aí ele disse que tinham roubado a casa dele e levado alguns documentos, e no meio dos documentos tinha levado o contrato de compra e venda da casa. E aí ele foi até o cartório pedir uma cópia daquele contrato. E aí eles responderam que não tinha como dar uma cópia do contrato de compra e venda, que foi reconhecido firma, que foi autenticado, que eles não têm arquivo disso. E aí eu confirmei para ele que é isso mesmo, que o cartório não fica com uma cópia, não digitaliza, não tem como o cartório ter essa documentação. Por quê? Porque quando o cartório autentica o documento, o funcionário só verifica se a cópia é igual ao original. Então ele vai comparar e dizer, ok, é o mesmo documento. E aí coloca o carimbo dizendo que autenticou. O reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma é quando ele compara a assinatura da pessoa no documento. Então, você faz lá no cartório um cartão de autógrafo, onde você vai deixar arquivado como é a sua assinatura. E quando você leva um documento para reconhecer a firma, eles comparam essas assinaturas e aí colocam o carimbo dizendo que é igual. Entende que é só olhar o documento com o original ou o documento com o cartão de assinatura que eles têm. Então, o cartório não fica em nenhum momento com o documento arquivado, digitalizado, para te entregar depois, para um dia você precisar. E aí, quando as pessoas descobrem isso, elas ficam muito chocadas, né? Porque elas achavam que o cartório tinha um arquivo sobre isso. E não tem, só tem quando é um documento que eles mesmos produziram, como uma procuração, uma escritura. Aí sim vai ficar no arquivo do cartório. Então, o Uber ficou chateadíssimo quando eu confirmei isso pra ele. E aí ele me perguntou uma solução, o que é que ele poderia fazer para resolver. E aí eu respondi para ele que ou ele procurava o vendedor para fazer um novo contrato de compra e venda, os dois assinando, e aí ele ter esse documento em mãos, ou ele ia direto para uso capião, já que ele não tem documento para provar que ele comprou aquele imóvel. O Uber não queria acreditar em mim, mas aí quando eu disse que eu era advogada exatamente dessa área e tinha já trabalhado em cartório e sabia como funcionava lá dentro, ele ficou chateado, porque a solução para ele não seria fácil. E eu concordo que é um pesadelo você descobrir que você vai ter que entrar num processo tão grande como uso capião, ou ter que ir atrás do vendedor para fazer o contrato de compra e venda de novo, para pelo menos ter um documento em suas mãos. Então é importante que as pessoas saibam que quando você autentica ou quando você reconhece firma, o cartório não fica com a cópia, não dá para você pedir depois para o cartório te mostrar, te ajudar nesse caso,